Sejam todos bem-vindos e a paz do Senhor. Este é o nosso estudo da lição da Escola Bíblica Dominical desta semana e a nossa proposta é aprofundar o conteúdo da lição com os comentários bíblicos de Gênesis do pastor Hernandes Dias Lopes. E pensem no seguinte cenário: como o coração humano reage quando a maior promessa de toda uma vida fica em absoluto silêncio por 13 longos anos? Nossa, é muito tempo. Pois é. Hoje a gente vai mergulhar na história de um homem de 99 anos que descobre, na prática, que o silêncio de Deus nunca significa inatividade. Amém, é isso mesmo. O nosso tema central, o título da lição de hoje é A Confirmação de uma Promessa. E o texto áureo que vai guiar esse nosso estudo está lá em Gênesis 17, versículo 7, que diz: E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Que texto denso, não é? Ele carrega todo o peso da eternidade. E já nos leva direto para a verdade prática da nossa lição, que afirma o seguinte: Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Exato. E para quem quiser acompanhar aí na sua Bíblia, a leitura bíblica em classe sugerida abrange Gênesis 17, dos versículos 1 ao 9. E para a gente capturar a magnitude real desse texto, a gente precisa, sentir o drama histórico da coisa, sabe? Com certeza. O relógio não parou para eles. 13 anos se passaram desde o nascimento de Ismael. E nesse período, nenhum altar novo foi construído. Abrão beira o centenário. Saraí tem 89 anos. Ou seja, o tempo esgotou toda e qualquer margem para a lógica humana. A biologia dele já tinha encerrado o expediente, né? É fascinante porque a história parecia ter chegado a um ponto final. Ismael era como se fosse o prêmio de consolação deles, mas aí nesse vazio absoluto. Nessa impossibilidade total. Isso, é aí que Deus ressurge, certo? Vamos desdobrar isso. A lição de hoje tem objetivos bem claros, que são, primeiro, mostrar que Deus mudou o nome de Abrão e Sarai, segundo, apresentar a confirmação do concerto de Deus com Abrão, e terceiro, explicar o pacto perpétuo da circuncisão. É um roteiro em tanto. Sem dúvida. Então, começando pelo tópico 1 da nossa lição, intitulado Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. A gente vê como as identidades são transformadas quando Deus intervém, sabe? O subtópico 1.1 se chama O Novo Nome de Abrão. E a referência base é Gênesis 17, versos 4 e 5. O momento da virada. Exatamente. A lição explica que ele deixa de ser Abrão, que significa pai exaltado, para ser Abraão, o pai de multidão. E olha, eu fico pensando, é como receber um novo documento de identidade espiritual antes mesmo de ter os filhos nos braços, né? Essa analogia de uma atualização profunda na identidade é muito, muito precisa. E vamos analisar também o que o pastor Hernandes Dias Lopes comenta sobre isso, porque ele realmente ilumina os bastidores desse momento. Ah, sim, por favor. O pastor Hernandes destaca que Deus escolhe exatamente esse instante de fraqueza extrema para se revelar com um nome inédito até ali nas Escrituras, El Shaddai. El Shaddai, uau! Isso! Apoiado em teólogos como Warren Wiersbe, o Hernandes explica que El Shaddai transmite a ideia do Deus Todo-Poderoso. Alguns traçam a raiz dessa palavra hebraica a ideia de uma montanha, denotando um poder inabalável. Sim. Mas outros ligam a palavra ao seio de uma mãe, que amamenta, o que traz a ideia de uma provisão inesgotável. Nossa, isso faz todo o sentido. Então, não é só um poder distante ou destrutivo, mas é um poder que nutre, que supre aquilo que é insuprível. Exato. É o Deus absoluto que supre qualquer necessidade, capaz de tornar uma estéril em alguém fértil. E é por isso que a mudança do nome vem antes do milagre. Para Deus, a promessa e a realidade são a mesma coisa. Fico maravilhada com isso, mas a gente tem que olhar para o outro lado também. A lição avança para o subtópico 1.2, o novo nome de Sarai, lá em Gênesis 17, versos 15 e 16. Ela deixa de ser Sarai, minha princesa, para ser Sara, mãe de nações. Uma mudança imensa para ela também. Pois é, e me surge uma dúvida. Por que essa exigência se estendeu a ela? A aliança original não tinha sido feita com Abraão? É um ponto
excelente. E o dicionário bíblico Baker, que até é citado na revista da lição, esclarece muito bem isso. Sara nunca foi uma coadjuvante no projeto divino. Ela é a matriarca cofundadora do povo de Deus. Ah, entendi. Sabe, a aliança envolvia uma descendência. O casal operava como uma unidade. A impossibilidade física da Sara era o grande obstáculo ali, então ela também precisava dessa mudança de status e propósito. Ela tinha que ser reposicionada para abraçar o milagre. Faz todo sentido. Mas a reação humana a tudo isso é muito real, né? O subtópico 1.3 traz um título muito revelador. O pai da fé riu diante da promessa, baseado em Gênesis 17:17. E aqui eu preciso colocar uma questão reflexiva. Vamos lá. Como que o pai da fé ri da promessa de Deus? Isso não soa como uma falha grave na fé dele? Soa assim e demonstra o quanto a nossa condição humana é frágil. A lição responde a isso com um tom pastoral muito bonito. A espera prolongada fragiliza qualquer coração. A idade avançada fez com que eles olhassem para o físico, para o natural. Foram muitos anos de frustração, né? Décadas. Mas a lição nos lembra, fazendo um paralelo com Lucas 1:37, que para Deus nada é impossível. O riso dele foi um choque entre a lógica biológica e a soberania divina. Mas Deus não desistiu dele por causa dessa vacilada. É muito reconfortante saber disso. Isso me leva a uma aplicação para quem nos ouve hoje. Será que o tempo de espera tem feito o coração de algumas pessoas rir das promessas de Deus por achar que já é tarde demais? Fica essa reflexão e se este conteúdo está abençoando sua vida, já se inscreva no canal e deixe o seu like. Com certeza não deixem de apoiar. E o que é fascinante aqui é que o agir de Deus não para na mudança dos nomes, ele avança para renovar a aliança. Isso nos leva ao tópico 2 da lição, a confirmação do concerto de Deus com Abraão. Isso mesmo. E o subtópico 2.1 diz: o chamado de Deus a Abraão foi especial, lá em Gênesis 17, versos 5 ao 8. A lição traz o conceito de pacto. E ela explica que um pacto não é só uma promessa solta. É um acordo de compromisso com promessas e obrigações. E é aí que entra um detalhe incrível que o pastor Hernandes Dias Lopes traz. Ele destaca a responsabilidade embutida nessa aliança. Deus diz para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito. Exato. A palavra hebraica ali é tamim. Espera um pouquinho. Perfeito? Porque se a gente lembrar bem, Abraão desceu ao Egito, mentiu dizendo que Sara era irmã dele, depois tentou dar um jeitinho com Agar. Pois é, gerando Ismael. Isso, como ele poderia ouvir um chamado para ser perfeito com esse histórico? A contradição parece gigante, mas o Hernandes explica o significado de tamim. Não quer dizer ausência de falhas ou tipo não pecar nunca mais. Ah, ufa! Se fosse isso, já era para ele, né? Tamim significa integridade. É ter um relacionamento completo com Deus, é um chamado para parar de buscar atalhos e ter integridade diante do El Shaddai. Entendi, é não ter um coração dividido. E qual seria o plano maior de Deus com isso? O subtópico 2.2 levanta essa pergunta. Qual o objetivo do concerto com os patriarcas? A revista enfatiza que não era criar um clube exclusivo. De jeito nenhum. Abraão seria o canal de bênção para, e cito, todas as famílias da terra. O objetivo final era a salvação da raça humana. E se a gente conecta isso ao Novo Testamento, vemos que essa graça alcançou todas as nações através de Jesus Cristo. Ele é a verdadeira luz dos gentios. O que começou ali com Abraão transbordou para o mundo todo. Maravilhoso! E o subtópico 2.3, intitulado O Concerto e as Promessas, enumera as bênçãos desse pacto. Deus promete ser o escudo de Abraão, promete uma descendência inumerável e a terra de Canaã. Promessas fortíssimas. E se conectarmos isso com um quadro geral, trazendo para a nossa realidade na nova aliança, a maior promessa que nós temos hoje em Cristo não é um pedaço de terra, é a vida eterna. É a salvação da nossa alma. Exatamente. A garantia de que Ele é o nosso escudo hoje. E isso nos leva à nossa segunda reflexão.
Estamos correspondendo ao concerto de Deus com perseverança, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem contrárias? Estamos sendo íntegros? Estamos sendo tamim? Uma reflexão necessária. E não se esqueça de compartilhar esse estudo, viu? Isso ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas, o que também é fazer parte dessa propagação da bênção. Muito bem lembrado. Bom, agora aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a gente entra no tópico 3, o pacto perpétuo da circuncisão. A gente estava falando de fé, de promessa, coisas invisíveis, e agora entra um sinal físico. Uma marca na carne. Sim, é como uma aliança de casamento, sabe? Que simboliza de forma visível um compromisso profundo. E o subtópico 3.1 fala exatamente isso. Todo macho será circuncidado, com base em Gênesis 17, versículo 10. A lição diz que era uma marca perpétua de fidelidade. E trazendo o comentário do pastor Hernandes de novo, ele enfatiza que a aliança de Deus é unilateral, é eterna, é graciosa e a circuncisão entrava como um selo da justiça que vinha pela fé. Tópico 3.2 detalha as regras disso. O título é Quando deveria ser feita a circuncisão, baseado no versículo 12. A marca tinha que ser feita no 8º dia de vida. E os dados históricos que o Hernandes cita, apoiados em estudiosos como Braumer e Kidner, são muito ricos aqui. O que eles dizem? Eles explicam que a circuncisão já era uma prática comum no Antigo Oriente Médio. Mas, para a descendência de Abraão, Deus pegou essa prática e deu um status sagrado. Ganhou um novo significado. Totalmente. Passou a ser o ritual oficial de entrada na família da fé. Mas qual é o aprofundamento que a lição traz sobre esse ponto espiritual? Esse é o clímax teológico da lição apoiado pelo Hernandes. A marca física não vale absolutamente nada se não houver um coração transformado. Na nova aliança, Paulo deixa isso muito claro. O verdadeiro selo hoje é o despojar da nossa velha natureza. É de se pensar, qual é o peso de passar por uma cirurgia dolorosa, permanente, sem anestesia na antiguidade, só para provar pertencimento a um grupo. E para depois descobrir que essa marca física não significa absolutamente nada se o caráter interno continuar o mesmo. É um desenvolvimento surpreendente, porque vai contra aquela nossa tendência natural de focar só no que é visível, sabe? O que torna o cenário trágico é que as pessoas carregavam uma cicatriz eterna para um divino que elas ignoravam completamente fora dos momentos de culto. E essa denúncia é muito clara nos registros de líderes como Moisés e o profeta Jeremias, não é? Exatamente. Tem passagens como Deuteronômio 10 e Jeremias 9 que trazem uma crítica pesada às próprias instituições da época. A mensagem era clara, tipo, de que adianta ter o corpo marcado se o lev não mudou. Lev, no caso, é o termo hebraico para coração, certo? Isso, mas não é o órgão biológico que bate no peito. O lev é, digamos, a sala de comando do ser humano. É o centro das vontades, das decisões éticas e das emoções. Entendi. Mas espera aí, fica uma dúvida muito óbvia quando a gente lê isso tudo. Se a exigência sempre foi focar nessa sala de comando, por que instituir um ritual físico logo no princípio? Essa é a grande questão. Por que simplesmente não pular direto para a parte espiritual da coisa? É que essa fase física inicial funcionou como uma espécie de ferramenta de diagnóstico. Tentar curar uma falha de caráter com regras é como tentar tratar um paciente que não acredita estar doente. Ele não vai tomar o remédio. Pois é. A exigência do ritual físico, seguida pela falha constante do povo em manter uma postura ética, demonstrou empiricamente que nenhuma regra externa, por mais dolorosa que seja, tem o poder de consertar uma natureza humana fundamentalmente corrompida. Olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque a gente observa uma mudança drástica de paradigma registrada em Deuteronômio 30. Chega um momento em que a instrução deixa de ser um mandamento de mudem a si mesmos, tipo circuncidai, e passa a ser uma promessa surpreendente de que o Senhor circuncidará. A responsabilidade parece mudar de mãos. Muda de mãos completamente. Mas isso não seria o equivalente a um professor aplicar uma prova dificílima e, ao notar a incapacidade da turma, ele mesmo assumir a resolução do exame no lugar dos alunos? É uma ótima analogia. A gente deixa de falar sobre a mera adoção de regras e passa a falar sobre uma cirurgia de transplante. Um transplante. Isso.
A religião antes basicamente dizia para colocar um marca-passo de regras e tentar fazer aquele coração doente bater no ritmo certo. A nova promessa reconhece que o coração original está falhando. O cirurgião precisa retirar esse coração e colocar um completamente novo, para que o corpo consiga operar de forma saudável por conta própria. Nossa, faz muito sentido. E essa ideia de transplante ancora o cumprimento lá no Novo Testamento, em textos como Romanos e Colossenses, né? Eles introduzem o termo pneuma, o espírito. Exato. Mas como essa alteração no pneuma funciona na prática? Tipo, como uma mudança invisível realmente altera o comportamento no dia a dia? A mudança no pneuma significa que a alteração ocorre na essência da identidade, operada de forma contínua por Cristo, não por mãos humanas. A mecânica por trás disso é puramente orgânica. Pensa que uma macieira não precisa fazer força para dar maçãs. Ela simplesmente produz porque é a natureza dela. Perfeito. Quando a fonte do desejo muda internamente, a integridade e a ética deixam de ser uma obrigação pesada e passam a ser uma consequência natural. Por isso que uma das fontes afirma categoricamente que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? O ponto central que extraímos é que a verdadeira devoção repudia completamente os ritos vazios. É o fim absoluto daquela superficialidade de só bater o ponto, sabe? A marca que importa não está na aparência. Está nos frutos reais que uma natureza humana regenerada produz na sociedade. O que deixa uma reflexão bastante incômoda no ar para quem está acompanhando essa nossa conversa. Com certeza. Se um ritual físico tão marcante do mundo antigo existia primordialmente para denunciar a necessidade urgente de uma mudança de caráter, quais são os nossos crachás modernos? É uma pergunta pesada. Quantas vezes adotamos rótulos ideológicos, postamos discursos virtuosos nas redes sociais, ou frequentamos eventos só para garantir o pertencimento a um grupo? E acabamos ignorando completamente o trabalho interno contínuo que essas atitudes deveriam esperar. Fica o questionamento para a gente levar para casa. Será que estamos apenas exibindo um adesivo bonito na porta, enquanto a nossa verdadeira essência continua intocada e disfuncional lá dentro? A pergunta reflexiva aqui é: a nossa fé é apenas um rótulo externo? Ou já experimentamos a verdadeira circuncisão do coração, vivendo em obediência total ao Senhor? É muito profundo. Se a gente for fazer um resumo do que construímos até aqui, nós vimos o poder de Deus ao mudar identidades, transformando a vergonha de Abrão e Sarai na promessa de Abrão e Sara. Vimos também a profundidade de um concerto que exige integridade, o chamado para ser tamim. Isso. E vimos a necessidade de um sinal que vai muito além de um corte na carne. Um sinal que transforma o coração de verdade. E a aplicação final da lição é muito forte. Trazendo para o nosso hoje, reforçando a verdade prática, toda a humanidade foi abençoada por causa desse pacto através de Cristo. A história de Abraão revela que a fidelidade de Deus atravessa os milênios e alcança cada um de nós hoje. Ele não falha. De maneira nenhuma. E eu queria deixar uma semente final, um pensamento para a edificação espiritual de quem nos acompanhou. Lembrem-se sempre do nome El Shaddai. O Todo-Poderoso. O Deus que pede integridade é o mesmíssimo Deus que tem o poder absoluto para sustentar essa caminhada. Ele não pede nada que ele não dê graça para cumprir. Então, quando a espera parecer longa demais na sua vida, não olhe para a sua própria fraqueza. Olhe para o seio acolhedor do Deus Todo-Poderoso. Uma palavra maravilhosa para encerrarmos este mergulho nas Escrituras. Agradecemos imensamente a companhia de cada um que acompanhou o estudo conosco, buscando aprender mais da palavra. Até a próxima lição e amém!